Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Fico muito feliz de vocês clicarem no link e chegarem até aqui no canal, para que assim a gente possa estar resolvendo aí os exercícios de fatoração, tá? Hoje, na aula de hoje, a gente vai estar resolvendo sobre fator comum e sobre agrupamento. Fator comum, conteúdo que eu dei lá na atividade do dia 16, e aí eu fiquei devendo para vocês falar sobre isso, pois eu achei melhor a gente tá falando de fator comum juntamente com agrupamento. Eu espero que vocês continuem se cuidando, fiquem em casa, tá? Se necessário for sair, né? Usem a máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos. E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, vamos aqui, né? Fator comum, atividade lá do dia 16, que eu fiquei faltando. Esse item B aí, ó, 14xy menos 21xz. Veja que de cara a gente já vê aí um fator comum nas duas parcelas, que é o x, tem x nos dois lados. Só que antes de a gente fazer a fatoração, a gente precisa também ver quem é o fator comum entre 14 e 21. Então, para encontrar o fator comum dos números, nós precisamos tirar o MEDC entre eles. Vai lá e tira o MEDC de 14 e 21. 14 e 21, o 14 é um número divisível por 2 porque ele é par. O 21 já não divide por 2, então a gente repete ele. 14 dividido por 2 dá 7 e o 21 repete. Para o próximo número aí, que 7 ou 21 vai dividir é o 3, porque o 21 está na tabuada de multiplicação do 3. O 7 repete e 21 dividido por 3 é 7. 7 e 7 dá para dividir por 7. Então, o 7 aí, ó, que a gente colocou circulado, ele vai ser um número que o 7 lá, os dois 7 do lado, dá para dividir ele. Então, ele está dividindo os dois números, então ele vai ser o MEDC. 7 dividido por 7 e 1. Então, o MEDC entre 14 e 21 é o número 7. Certo? E aí, agora a gente vai colocar ele em evidência. 7. E o x, porque o x aparece nas duas parcelas. Abre parênteses e, ó, tem que pensar. 7 vezes quem dá 14? 7 vezes 2. O x aí do lado do 14 já está fora do parênteses, então só sobra o y. Menos 7 vezes quem dá 21? 7. O x ali, ó, do lado do 21 já está lá do lado do 7, x aqui fora, só sobra o z. Então, aí está a fatoração da letra B. Vamos agora dar continuidade aqui na letra C. 33xy ao quadrado menos 44x ao quadrado y mais 22x ao quadrado y ao quadrado. Nós percebemos que de letra tanto tem de um lado x como tem do outro lado y em todas as parcelas. Mas primeiro nós temos que ver como vai ficar o MEDC de 33, 44 e 22. Primeiro, 22 e 44 é número par, dá para dividir por 2. 33 não dá, repete. 44 dividido por 2 dá 22 e 22 dividido por 2 dá 11. Nós não circulamos porque 33, 44 e 22 só deu para dividir por 2 o 44 e o 22. Vamos aqui ver por que esses números dá. Esses números aí dão ainda por 2. 33 não dá por 2, repete. O 22 vai dar 11. E o 11 a gente repete porque 11 não dá para dividir por 2. 33, 11 e 11, os três números vai dar para dividir por 3. No caso, o 33 dá para dividir por 3 ainda. Aí vai dar 11, o 11 repete e o outro 11. O 11, aí agora sim, esses três números dá para dividir por 11. Os três números dá para dividir por 11, então a gente circula. A gente ganha o quê? Que o MEDC entre 33, 44 e 22 é 11. Então, é ele, o 11, que vai ficar em evidência. Xy ao quadrado, x ao quadrado, y, quem é que a gente pega? Note que tem x em todas as parcelas, tem y em todas as parcelas. O fator comum é sempre aquele que tem o menor grau. Entre escolher x e x ao quadrado, quem tem o menor grau é x, que x é o mesmo que x elevado a 1. Entre escolher y e y ao quadrado, a gente vai escolher para evidência o y, porque é o menor grau, porque é y elevado a 1. Então, o fator comum dos números é o 11. O fator comum das letras é o x e o y. A gente abre parênteses e pensa. 11 vezes quem dá 33? Vezes 3. O x já está fora, não precisa colocar. Agora o y, a gente está com y elevado a 1 fora. Y elevado a 1 vezes quem vai dar y elevado a 2? Vezes o
y. Então, ó, 11 vezes 3, 33. O x já tá fora, y vezes y elevado a 2. Menos 11 vezes 4 vai dar 44. O x vezes quem? Vai dar x ao quadrado vezes esse x aí. E o y ali já tá fora. Mas tem que pensar. 11 vezes quem? Dá 22. Vezes 2. O x vezes x vai dar x ao quadrado. E o y vezes o y dá y ao quadrado. Bate exatamente o de cima quando a gente faz aí a distributiva. Tá, pessoal? Então, ó, essa letrinha aí também já está resolvida. Vamos agora aqui, pessoal, para a próxima questão, né? Que aí é a letra D. E aí nós precisamos primeiro tirar o MDC entre 4 e 6. MDC entre 4 e 6. 4 e 6 números pares, dá para dividir por 2. Os dois números são pares, por isso a gente circula. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. 2 e 3 são primos, 2 só vai dividir por 2 e 3 só vai dividir por 3. Ganhamos então aí que o MDC de 4 e 6 é 2. E agora vamos colocar lá em evidência, né? Quem é o fator aí comum do número? É o 2. Aí vamos lá. Tem A e A ao quadrado e A elevado a 3. Quem é que vai em evidência? Sempre aquele que tiver o menor grau. Então, eu escolho A para ficar em fator em evidência. Tem x ao quadrado nas 3 parcelas, então o x ao quadrado também fica em evidência. Abrimos o parênteses e pensamos, 2 vezes quanto dá 4? Vezes 2. Observe que o A já está fora e o x ao quadrado também. Então, repetimos aí o mais. 2 vezes quanto dá 6? Vezes 3. O A já está fora, mas a gente precisa de A elevado a 2. A vezes quem vai dar A elevado a 2? Vai dar A ao quadrado. Vezes o próprio A. Por isso fica aí 3A. O x ao quadrado já está fora, não precisamos colocar ele aí. Mais 2 vezes quem dá 4? Vezes 2. Observe que o x ao quadrado já está fora, a gente só precisa ver A vezes quem vai dar A elevado a 3. Então, vezes o A elevado a 2. E aí está a forma fatorada da letra D. Vamos agora para a questão da nossa aula de fato do dia 23, as questões, né, que falam de agrupamento. Para vocês aprenderem as questões de agrupamento, é necessário vocês entenderem fator comum. Se não aprender o fator comum, não vai ter como fazer aqui as questões de agrupamento. Mas aí a gente já deu uma revisada no fator comum. E agora vamos aqui fazer esses itens aí da letra B até a letra E de agrupamento. Para a gente fazer a fatoração em agrupamento, é necessário primeiro a gente agrupar. Veja aí, a letra B, y elevado a 3 menos 5y mais y menos 5. Eu agrupo de 2 em 2, olho o que tem em comum. Só vou primeiro fatorar aqui, ó, fator comum, em y elevado a 3 e menos 5y. Só vou fatorar essa primeira parte aqui marcada. O meu fator comum é o y elevado a 2, porque o y aparece nos dois lados, mas eu preciso colocar em evidência o que tem menor grau. E entre y elevado a 2 e y elevado a 3, eu escolho y elevado a 2. Abro parênteses e olho. Y elevado a quem? Y vezes quem vai dar y elevado a 3? Vezes o y menos o 5, repete, porque o y ao quadrado já está fora. E aí, no outro caso, ó, quem é que vai em evidência? Y menos 5. Veja, pessoal, somente o 1 vezes y menos 5 é que vai dar y menos 5. Aí, a gente fatorou essa parte aí, certo? Agrupando. Note que a gente vai fazer uma nova fatoração aqui. Observe que aparece y menos 5 na primeira parcela e y menos 5 na segunda parcela. Então, a gente coloca ele aqui em evidência. O que foi que sobrou aí pra gente, pessoal? Y ao quadrado mais 1. Quando não tem sinal aí no meio, ó, é vezes, viu? Então, é y menos 5 vezes y ao quadrado mais 1. Agora, vamos ao item C. 2x mais AY mais 2y mais AX. Veja que tá tudo bagunçado aí, vocês precisam arrumar, porque se você pegar os dois primeiros, não vai ter nada em comum. Se pegarem os dois últimos, não vai ter nada em comum. Então, primeiro eu arrumei, coloquei aí, ó, 2x mais AX, arrumando, mais 2y mais AY. Só arrumei para ter algo em comum. Agora eu agrupo, primeiro coloco aqui um fator em evidência nos dois primeiros. O que é que aparece? 2x e AX. Aparece o quê? O x. Então, x em evidência. X vezes quem? Dá 2x vezes 2. Mais A vezes x é que dá x, né? Então, A em evidência. Aí tem aqui 2y mais AY. Aparece quem aí nos dois lados? O y. Então, é o y que vai em evidência, pessoal.
Aí, ó, y vezes 2 dá 2y, y vezes a dá AY. Ou seja, o que é que aparece aí agora, meus anjos? Aparece 2 mais A nos dois lados, tá vendo? Então, 2 mais A em evidência, vezes o que sobrou, que é x mais y. A letra C tá feita. E agora, vamos à letra D. Y elevado a 3 menos 3y elevado a 2 mais 4y menos 12. Primeiro a gente agrupa. Veja aí que os dois primeiros têm y, né? E os dois últimos, existe aí um MDC entre 4 e 12 que vai dar pra gente resolver essa questão. Fator comum entre y elevado a 3 e y elevado a 2 é o y elevado a 2. Coloquei ele em evidência, abri parênteses e pensei. Y elevado a 2 vezes y dá y elevado a 3. A gente tem que chegar em menos 3y ao quadrado. Veja que y ao quadrado já está fora, só sobra menos 3. Aí agora vai lá, tira o MDC de 4 e 12. Vai ver que o MDC de 4 e 12 dá 4. O 4 vai em evidência. Aí 4 vezes y, 4y. Menos 4 vezes quem dá 12? 4 vezes 3. Pronto, pessoal. Vocês percebem aí agora que aparece o y menos 3 nas duas parcelas. Então, y menos 3 em evidência vezes o que sobrou, que é y ao quadrado mais 4. Feito a letra D. Agora, vamos agora para a nossa letra E. Tá cansado? Não cansa não. É assim mesmo. Vamos lá resolver com muita alegria no coração. Veja aí que na primeira parte aí, ó, tem x ao quadrado nos dois lados. Então, x ao quadrado em evidência, abre parênteses, sobrou a menos b. Mais 3a menos 3b. Tem 3 nos dois membros, né? Nas duas parcelas, então 3 em evidência, sobrou a menos b. X ao quadrado vezes a menos b, mais 3 vezes a menos b. Então, aparece aí, pessoal, o a menos b nas duas parcelas. Então, a menos b em evidência, vezes o que sobrou, que é x ao quadrado mais 3. Feito a letra E. Vamos agora para a próxima questão, que é novamente resolvendo o fator comum. Letra A, 6x ao quadrado mais 6y ao quadrado. O que é que tem em comum aí, pessoal? Isso mesmo, galera. O que tem em comum aí é exatamente o 6. O 6 está em comum. Então, 6 em evidência, abre parênteses e coloca o que sobrou. X ao quadrado mais y ao quadrado. Resolvido a letra A. Letra B, A elevado a 3 mais 3A ao quadrado, B. O que é que tem em comum aí? Aí só tem a letra A em comum. Aí a gente escolhe a de menor grau, que é o A ao quadrado. Abre parênteses, ó. A ao quadrado vezes quem? Vai dar A elevado a 3 vezes o A. Mais o 3 fica ali, o A ao quadrado já está fora e o B é o que sobra. Pronto, resolvido a letra B. Letra C, 4x ao quadrado menos x elevado a 3. Observe que o que tem em comum nesse caso aí é o x elevado a 2 e o x elevado a 3. Então, a gente escolhe sempre o de menor grau, x ao quadrado. Aí, vamos lá, abre parênteses, ó. 4x ao quadrado já tá fora. Menos x ao quadrado vezes quem? Vai dar x elevado a 3 vezes o x. Então, 4x ao quadrado menos x elevado a 3, fatorado, escrito como uma multiplicação, é o mesmo que x ao quadrado vezes 4 menos x. Letra D, 15AB mais 10BC. Primeiro caso, a gente tem que fazer o MDC de 15 e 10. Feito o MDC aí de 15 e 10, a gente nota que o MDC é 5. Então, vamos aqui fatorar 15AB mais 10BC. De letra tem o B em comum, né? E o MDC é 5, então é o 5 e o P que vai em evidência. Abre parênteses e pensa, 5 vezes quem dá 15? 5 vezes 3. O B já tá fora, só sobrou o A. Por isso que ficou aí 3A. Mais 5 vezes quem dá 10? 2. O B já tá fora, só sobrou o C. Letra D, resolvida com muita alegria. Letra E aí, ó. Y ao quadrado menos xy mais 2y. Tem y em tudo, pessoal. Então, é o y que vai em evidência. E o y de menor grau, que é o y elevado a 1. Abre parênteses e pensa. Y vezes y dá y ao quadrado menos. O y já tá fora, só sobra o x. O y já tá fora, só sobra o 2. Então, fica y vezes y menos x mais 2. E aí, vai para a próxima letra com alegria.
Letra F, x elevado a 9 mais x elevado a 6 menos x elevado a 4. Tem x em todas as parcelas. Então, o que a gente faz? Pega o de menor grau, que é o x elevado a 4. X elevado a 4 vezes quem dá x elevado a 9? Vezes x elevado a 5. Mais x elevado a 4 vezes quem dá x elevado a 6? X elevado a 2. E o x elevado a 4 agora, professora, já está fora. Então, ele vezes 1 é que vai dar o próprio ele. Vamos agora aí a letra G, 35A elevado a 4, M elevado a 3, mais 14A elevado a 3, M elevado a 4. Primeiro tem que tirar o MDC aí dos números, de 35 e 14, e vocês notam que dá 7, certo? Aí, pessoal, ó, veja que tem A nas duas parcelas e o M também. Aí a gente vai pegar sempre o de menor grau. O 7 está em evidência, né? O A a gente pega o A elevado a 3, que é o de menor grau. E o M também a gente pega o M elevado a 3. 7 vezes 5, que dá 35. A elevado a 3 vezes A é quem vai dar o A elevado a 4. Aí o M elevado a 3 já está fora, não precisa colocar ele no parênteses. Mais 7 vezes o 2, que dá 14 lá de cima, tá vendo? O A elevado a 3 já está fora. E o M elevado a 3 vezes o M é que dá M elevado a 4. E aí está a forminha fatorada da nossa letra G. A letra H, 2A ao quadrado menos 20A mais 50. Primeiro passo, MDC. MDC de 2 e 20 e 50, a gente nota aí nesse exemplo feito que dá 2. Depois de feito o MDC, a gente vai ver o que aqui tem em comum. De letra não tem em comum nada, então a gente vai ver que em evidência só vai o número 2. 2. 2 vezes A ao quadrado, aqui vai dar 2A ao quadrado, de cima lá, ó, menos. Aí pensa, 2 vezes quem? Dá 20, vezes 10. E coloca o A, 10A. Mais 2 vezes quem dá 50? 2 vezes o 25. Fechou o parênteses e está resolvido aí essa fatoração. Letra I, x ao quadrado, y mais y elevado a 3. A gente nota que só tem y em comum nos dois lados. Então, pessoal, a gente pega sempre o de menor grau, o y em evidência. A y já está fora, só é colocar o x ao quadrado que está sobrando aí. Aí, se multiplicar, ó, vai dar exatamente o de cima, x ao quadrado vezes y. Mas, aí, ó, vocês podem notar que y vezes quem vai dar y elevado a 3? Y ao quadrado. Então, ó, se vocês multiplicarem, dá o de cima. Fecha aí esses casos de fator comum. Tem mais. E aí, pessoal, vamos agora para o nosso último exemplo, na nossa última questão, que é treinar a fatoração por agrupamento novamente. Letra A, aí, ó, nós temos CY menos Y mais CX menos X. Separem duas partes, note que as duas primeiras parcelas têm Y e as duas últimas têm X. Então, nas duas primeiras parcelas, quem vai em comum é o Y, quem vai ao fator comum é o Y, sobra o C menos 1. Por que esse 1, pessoal? Porque y vezes 1 é que vai dar o próprio y. Aí agora vai fatorar ali cx menos x, fator comum aí, né? No agrupamento a gente usa fator comum. Cx menos x, quem é que vai em evidência? É o que está nos dois lados, que é o x. Então, x vezes o c que sobrou menos 1. Note que aparece agora aí c menos 1 nas duas parcelas, então c menos 1 vai em evidência, vezes o que sobrou, que é o y mais x. Letra C. 2x ao quadrado menos x mais 4xy menos 2y. Agrupa, pessoal. Pega aí 2x ao quadrado menos x e fatora essa parte aí primeiro. Note que nessa parte aí o fator em evidência é o x. Então, x em evidência. X vezes quem vai dar 2x ao quadrado? X vezes 2x. Né? Porque aí dá 2x ao quadrado. Agora, o x vezes 1 é que dá o x. Entendeu? Essa partezinha aí, né? Mais, faz o MDC de 4 e 2. Vai notar que o MDC dá 2. Coloca 2 em evidência. Veja que tem Y também nas duas parcelas. Então, em evidência vai o 2 e o Y. Então, mais 2Y em evidência. Aí, pensa, 2 vezes quanto dá 4? Vezes 2. Veja que o Y aí, que está acompanhando o 4xy, já está aqui fora em evidência. Então, só sobra o x. Então, ó, 2 vezes 2 dá o 4, só sobra o x. Menos 2y já está todo fora. Só sobra para multiplicar por quem? Pelo número 1. E aí, vamos fatorar de novo. Fator comum. Note que tem 2x menos 1 aí nas duas parcelas. Então, esse 2x menos 1 aí vai em evidência. Aí, ó, em evidência.
vezes quem sobrou, que é x mais 2y. Na nossa letra E, x elevado a 3 mais xy ao quadrado, mais ax ao quadrado, mais ay ao quadrado. Agrupa de 2 em 2. Pega aí x elevado a 3 mais x vezes y elevado a 2. Quem é o fator comum? O x. Aí você tem que multiplicar, tem que pensar, x vezes quem dá x elevado a 3? X elevado a 2, mais o xy ao quadrado, a gente quer chegar nele, mas o x já está fora. Sobrou quem? O y ao quadrado. Isso aí é fator comum. E agora vocês vão lá para a outra parte. Ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Fator comum aí é o a. A vezes quem? Vai dar ax ao quadrado vezes x ao quadrado. Mais ay ao quadrado. Eu quero chegar. O a já está fora. Só é colocar o y ao quadrado. E aí a gente nota que aparece x ao quadrado mais y ao quadrado nas duas parcelas. Ele vai em evidência. Vezes o que sobrou, que é x mais o a. Tá acabando, pessoal. Vamos aqui à letra G. Y elevado a 12 menos y elevado a 8, mais y elevado a 4 menos 1. Agrupa. Pega o de menor grau, bota em evidência. O de menor grau aí é y elevado a 8. Então, y elevado a 8 vezes quem dá y elevado a 12? Vezes y elevado a 4. Menos y elevado a 8 vezes quem vai dar y elevado a 8? Vezes 1. Por isso que aí fecha o parênteses, y elevado a 4 menos 1, multiplicado por y elevado a 8 é que vai dar o de cima. Mais y elevado a 4 menos 1 não tem quem colocar em evidência. Então, é quem? É 1 vezes ele próprio. Tá certo, pessoal? Aí, novamente, fatoração aí, fator comum. Y elevado a 4 menos 1 aparece nas duas parcelinhas. Ele em evidência, vezes o que sobrou, que é o y elevado a 8 mais 1. Para fechar nossa questão, sei que estamos cansados até aqui, a letra I. A ao quadrado B mais B menos 9A ao quadrado menos 9. Fatora aí, veja que nas duas primeiras parcelas, o B é o fator comum. Então, ele em evidência, sobra quem? O A ao quadrado e B vezes 1 aqui dá B. Menos 9A ao quadrado menos 9, o 9 é que vai em evidência. E aí, sobra o A ao quadrado mais 1, porque 9 vezes 1 dá 9. Nota-se aí que A ao quadrado mais 1 aparece nas duas parcelinhas. Então, ele em evidência, vezes o que sobrou, que é o B menos 9. Espero que vocês tenham entendido, tenham resolvido. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Obrigada pela atenção, vocês arrasam. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.